Primeira Pedro, capítulo 4. A nossa leitura está concentrada do versículo 12 ao versículo 19. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Escritura Sagrada, palavra de Deus. Primeira de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Assim está escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor. Oremos a Deus mais uma vez. Bondoso Deus, eterno e misericordioso Pai, nós entramos em Tua presença em oração outra vez, nesse dia de adoração ao Senhor, essa feita, pedindo ao Senhor que não nos negue a Tua palavra, que essa palavra ache lugar nos nossos corações, não apenas para compreendermos cognitivamente, mas para ser entrada em nosso coração como verdade a ser praticada. Nos oriente, nos dê do Teu Espírito, para que quando nós sairmos daqui, após recebermos a Tua palavra, essa palavra direcione e fundamente todas as nossas decisões, escolhas e relacionamentos com pessoas e com coisas. Nos prepare, ó Deus, nos prepare para esse tempo e para o que há de vir. Tudo para que Jesus seja glorificado, o Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Tomem assento, amados. Desde algum tempo muito extenso, nós temos pensado a maioria dos nossos sermões dominicais, olhando o texto do apóstolo Pedro. A igreja estava dispersa na Ásia Menor. Nós então temos trabalhado toda aquela fraseologia que eu espero que já esteja massificada no entendimento de cada um de vocês. Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Que resposta dar a uma sociedade hostil à nossa fé? E cada bloco discursivo desse texto, aqui já caminhando para o final, nós temos pensado respostas dentro daquilo que o texto está falando, olhando como isso funcionou para a igreja que Pedro está escrevendo e como isso se aplica à nossa realidade cotidiana, ao contexto histórico que estamos vivenciando. E tudo isso para nos anteciparmos
e começarmos a vislumbrar o amanhã que está cada dia mais próximo e se desenhando na nossa frente. E qualquer um com inteligência já pode começar a perceber isso. Inclusive até os ímpios já estão percebendo a imparidade, o tempo ímpar que nós estamos vivendo. Historiadores estão preocupados com os rumos que a sociedade, com os rumos que a humanidade está tomando. Analistas políticos, sociólogos, experts do comportamento humano estão preocupados com o dia de amanhã mais próximo, olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então nós chegamos num ponto agora em que a pergunta continua: que resposta havemos de dar? Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Nesse bloco discursivo em particular, a resposta que temos proposta é essa: escolhendo sofrer por amor a Cristo. Escolhendo sofrer por amor a Cristo. Essa é a resposta que nós podemos dar nesse momento. E então temos pensado aqui, quando o versículo 7 é emblemático e gritante em todo esse trecho do capítulo 4, o versículo 7 está dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios, sejam criteriosos, façam tudo isso em oração, porque o fim de todas as coisas está próximo. Então entramos no ponto do versículo 12, que está nos falando para não estranharmos um fogo ardente que começa a surgir, que surge no meio de nós para nos provar. Versículo 12, para nos provar. Aí nós vamos descobrir então se nós estamos no Senhor em busca de um guru, em busca de um gênio da lâmpada, em busca de um mágico do mundo financeiro, em busca de um curandeiro, em busca de um guardião permanente, em busca de um pensador de solução de problemas, ou se nós estamos de fato em Jesus Cristo, o Jesus que se revela na Bíblia, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que se assenta no trono de justiça para vir julgar toda a humanidade. É para esse Jesus que nós estamos olhando agora. Se dessa maneira o fogo ardente que virá sobre a nossa vida vai de fato comprovar uma coisa: que de verdade somos a casa de Deus, que de verdade somos o povo de Deus. Vamos ser provados e mostraremos de fato que não estamos aqui no domingo pela manhã como quem vem aliviar a consciência depois de uma semana inteira de infidelidades permanentes e cotidianas. Mostraremos que estamos aqui domingo de manhã e porque essa é a agenda mais importante da nossa semana. Não como quem vem aqui dar uma passadinha na feira no sábado de manhã para comprar alimentos orgânicos frescos e correr para o sabadão. Cristãos que têm essa percepção, vir e aliviar minha consciência e correr para fazer aquilo que eu gosto. É um tempo desconfortável, chato.
ardente, ele vem justamente para provar quem é Deus. Nós estamos tentando estudar o livro de Malaquias, e eu devo levar muito tempo nesse estudo, até porque nós não conseguimos ter uma sequência, uma constância. Mas o final do livro de Malaquias diz para nós: outra vez Deus vai mostrar na terra a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse fogo ardente que se avizinha, a centelha que já pode ser vista no meio do povo de Deus, desse fogo ardente que está chegando, do fim que está próximo, vai provar o coração de cada um, a fim de mostrar essa diferença. E aí nós pontuamos todas as questões de sofrimento normal, por estarmos no mundo caído. Não é desse sofrimento que esse texto em particular está falando, embora devamos ter as mesmas esperanças, nas mesmas promessas aqui dadas ao povo de Deus. Também pontuei com vocês a questão do sofrimento desnecessário adquirido por decisões erradas, egoístas, pecaminosas, carnais que fazemos. Então colhemos sobre nós as consequências dessas decisões, experimentando às vezes até extremo sofrimento. E às vezes fazemos questões de, nas nossas decisões erradas, impetrar para a nossa história toda um sofrimento desgraçado, desnecessário. Mas até nisso, a misericórdia alcança os filhos de Deus, a graça do Senhor alcança esses filhos, e as promessas e a esperança também deve ser a mesma. Mas em particular o texto está falando de um sofrimento específico. Aquele sofrimento que nós experimentamos, porque simplesmente somos crentes e amamos o Senhor, e por amarmos o Senhor, esse mundo que odeia Deus também nos odiará, e no modelo de Cristo também nos perseguirá, também trará coisas difíceis sobre a nossa vida, e às vezes no nosso ambiente familiar de sangue, só porque somos crentes. Sobre esses sofrimentos, o texto nos manda nos alegrar de forma exultante, porque estamos nos parecendo com Jesus Cristo. Mas o sofrimento de que Pedro fala, chamando de um fogo ardente que virá sobre o povo de Deus, já que isso indica o fim de todas as coisas, ele ainda diz: sofram como filhos de Deus, sofram como povo de Deus, sofram no modelo de Jesus, não sofram como ladrões, malfeitores, gente intrometida nos assuntos que não é de sua conta, que não é de sua vida, que não é para ser para si. Sofram por serem filhos de Deus. No versículo 16 ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio do nome de Jesus. Se sofrer como cristão, não se envergonhe jamais, não se envergonhe, tenha alegria. E eu falei amplamente sobre isso. Versículo 17 então diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, primeiro vem para nós. Primeiro vem para nós. É o famoso põe a tua casa em ordem. É assim que Deus trabalha. É assim que um pai de família zeloso trabalha. A sociedade isso, a sociedade aquilo, o mundo isso, o mundo aquilo outro, as coisas lá fora assim. Tá, eu não posso fazer nada lá, então eu começo aqui por casa. Eu começo aqui pela minha casa. Eu não posso fazer nada com o filho desobediente do outro.
mas eu posso trazer o meu em instrução, em correção, em admoestação, em disciplina. Eu não posso fazer nada quanto a esposa desorientada, desobediente e terrível do outro. Mas eu posso abrir a palavra de Deus e lavar a minha esposa aqui em casa e conduzi-la em direção a Cristo para mostrá-la pura, sem mácula, diante de Deus quando eu me encontrar com Ele. Eu não posso sair por aí consertando e reformando a casa de todo mundo, mas a minha eu posso e devo começar por ela. Eu devo começar arrumando a minha casa, para que eu tenha uma vizinhança tranquila. Eu devo começar arrumando a minha casa, para que eu tenha um ambiente seguro, puro e limpo. E não é diferente com Deus, muito pelo contrário. Quando nós pensamos essa organização funcional que eu estou falando, nós estamos colocando em prática um dos atributos comunicáveis de Deus, um dos atributos de Deus que Ele partilhou conosco quando Ele nos deu a sua imagem, que é a vida organizada e correta. Eu tenho falado com gente ansiosa, eu tenho falado com gente procrastinadora, eu tenho falado com gente desorganizada ao extremo em tudo que faz na vida. E eu digo a essas pessoas, isso depõe de um coração desorganizado. Depõe de um coração desorganizado no relacionamento com Deus. Porque olha só, eu olho para Deus e vejo um Deus extremamente organizado. Primeiro Ele faz a criação toda, daí Ele escolhe o único planeta de todo o universo que Ele criou e Ele começa a colocar ordem no caos, começa a colocar tudo em ordem. E esses primeiros dias da criação é pura e simplesmente preparando o ambiente para viabilizar a vida, para que Ele possa trazer a vida para um ambiente organizado. Não dá para trazer a vida num ambiente caótico. Então primeiro Ele coloca ordem no caos, organiza tudo para poder trazer a vida ao planeta Terra. E Ele tem um propósito de trazer uma vida diferenciada, um ser vivo diferenciado. Então primeiro Ele vai prover todo o mantimento que esse ser vivo precisa, esse diferenciado. Ele vai criar a fauna, Ele vai criar a flora, a fauna. E daí Ele vai trazer o ser humano, que é a sua criação diferenciada, a coroa da sua criação. E aí Ele dá ordens administrativas de como essa criação deve funcionar por meio do gerenciamento e do governo desse homem. E Ele faz tudo isso em 6 dias, e embora não se canse por ser Deus, no 7º dia Ele descansa. E aí Ele chama esse homem e diz: pense a sua vida toda agora assim. Crie coisas, organize as coisas, ponha ordem no caos, viabilize e faça a vida acontecer, mostrando o meu governo. Faça isso em 6 dias semanais e descanse no 7º. Nesse 7º dia você vem me adorar, prestar contas a mim. Feito isso, vá descansar, porque no próximo dia você começa tudo de novo da forma mais organizada possível. Aí veio o pecado e bagunçou isso tudo. E eu tenho falado com gente ansiosa, gente em pânico, gente procrastinadora, que depõe de um coração desorganizado no relacionamento com Deus, por isso vive uma vida desorganizada. E aí Ele diz: não é assim. Então nós, com esse atributo comunicável de Deus, isso que Deus partilhou conosco, toda vida que nós percebemos isso, nós começamos a colocar a nossa casa em ordem. Nós começamos a botar ordem no caos, tirar o que não deve estar, trazer o que tem que estar, consertar o que está torto, reparar o que está danificado, pensar uma rotina, uma organização.
Às vezes se dá numa percepção já terrível quando o indivíduo vai no médico. Aí ele diz: meu Deus, eu preciso colocar minha casa em ordem, eu posso morrer a qualquer momento. E aí ele começa a colocar até o ser dele em ordem. Alimentação, exercício físico, uma nova descanso, o sono. Aí ele começa a organizar. Isso é um atributo de Deus em nós. Mas, saindo dessa questão funcional, Deus está olhando para o seu mundo criado e diz: não. Há milhares de anos atrás eu criei isso aqui, eu coloquei ordem no caos. Eu organizei tudo. Eu potencializei e dei diretrizes. Mas aí veio o pecado e a desordem e o caos tomou conta da vida funcional, da criação de Deus e da criação especial de Deus, do ser humano. Mas aí o Senhor veio e disse: não, isso aqui não é para ser caótico. Então Ele nos deu Jesus. Nos deu Jesus para nos salvar. Só que deixa esse mundo todo aí bagunçado, em caos, sem ordem. Mas olha, funcionalmente falando, mas olha só, eu vou estabelecer um povo, eu vou reunir um povo de todas as nações do mundo. Esse povo será chamado de meu povo. Esse povo será a minha casa. Eu habitarei em cada um deles pelo Espírito Santo. Eles serão meu templo, eles serão minha morada, eles todos juntos se reunirão, e isso será chamada de casa de Deus, a minha casa particular em cada um, e a minha casa no meio da coletividade, no ajuntamento deles. E eu vou colocar ordem nisso. Eu vou dar um tempo para que se cumpra. O apóstolo Pedro fala disso na sua segunda carta, diz: olha, Deus não é tardio, antes Ele está esperando, Ele está sendo longânimo e misericordioso para contar todos que tem que ser contado, o número que Ele quer contar, de salvos, que compõem a casa dele, que Ele chama de um edifício que é edificado tijolo a tijolo, um edifício espiritual de Deus. O livro do Apocalipse diz: olha, as almas que estão debaixo do altar de Deus estão pedindo o juízo de Deus na terra. Ele diz: calma, deixa somar todo o número dos teus irmãos. E Pedro aponta para esse tempo e diz: esse tempo é chegado. Versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo. O dia que o Senhor vem estabelecer toda a ordem de novo nesse planeta todo, em toda a raça humana, para todo sempre. O dia que o Senhor vem colocar a ordem total, não só no caos, como Ele já colocou no caos da criação, ordenando tudo para que tudo funcione bem, mas agora colocar a ordem no caos funcional, em que as pessoas estão vivendo odiando Deus, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, ignorando a Deus, agredindo a Deus, desafiando a Deus, provocando a Deus. Chega! É hora de colocar um fim nisso. É hora de estabelecer novamente a ordem, a organização na minha casa, no planeta que eu escolhi para fazer ambiente da minha manifestação e habitação entre os homens. Eu vou colocar a ordem em tudo isso. Versículo 17, pastor Ilmar fez exposição nele aqui, eu estou só recapitulando coisas, mas o Senhor diz: olha, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, é chegado o tempo que Deus vai colocar ordem na sua casa, para aí então expandir esse colocar em ordem de toda a sua criação. Isso já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento. De vez em quando Deus dava uma sacudida no seu povo, morria gente demais, e o povo de Deus apresentava uma certa pureza,
durante um tempo para se perder de novo nas próximas gerações. Isso já aconteceu inúmeras vezes no Antigo Testamento, no próprio Novo Testamento. Se vocês olharem o livro do Apocalipse, 7 cartas que estão escritas para 7 igrejas, que coincidentemente estão também na Ásia, o Senhor fez uma purificação e uma limpeza geral naquele povo, há cerca de 2070 anos atrás, chegando ali até, cerca de 830 anos atrás, chegando ali até o ano 130 depois de Cristo. Uma limpeza no meio do povo de Deus. Agora, no dia 31 de outubro, nós celebraremos com uma vigília aqui na igreja, que todos estão intimados a estar, para entender inclusive a própria essência de sua fé reformada, em vigília aqui na igreja. É mais um ponto da história recente, onde Deus fez uma limpeza no meio do seu povo, novamente trazendo a palavra do Senhor como regra de fé e prática. Mas isso que estamos para viver não é nada comparado ao que já aconteceu na história. É algo totalmente ímpar. É algo totalmente ímpar. Nunca aconteceu nada semelhante na história. Tudo que aconteceu na história, no meio do povo de Deus e no planeta Terra, foi só apenas prelúdios, lampejos, insights do que está para acontecer. E a ocasião é chegada, diz Pedro, em que Deus começará o juízo pela sua própria casa. E eu estou dizendo a vocês, dobre os seus joelhos, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, porque serão tempos em que você vai se sentir muito ridículo, por um dia, preferir a preguiça matinal dominical do que estar na presença de Deus, adorando com a coletividade, onde você vai se achar a pior das criaturas, pela forma que você abordava e se portava nos conflitos conjugais, onde você vai se sentir ridículo e até como um quadrúpede irracional, na forma que você pensava a tua vida à luz das finanças, ou como você pensava finanças na tua vida, porque naqueles dias não vai adiantar ter dinheiro, você simplesmente não vai poder comprar. Naqueles tempos, não vai adiantar ter o plano de saúde melhor do mundo, porque os hospitais nenhum vão te atender. Naqueles dias não vai adiantar você ser a figura mais proeminente de uma repartição, de uma empresa multinacional, como funcionário do governo. Isso não vai adiantar. Naquele dia, todo conhecimento técnico, acadêmico, intelectual, profissional que você tem, não vai te adiantar de nada. Ou você terá uma marca que te identifique com o Satanás e com a condenação eterna, ou você não vai poder fazer nada nesse planeta, nada, e nem sair dele para outro, se é que isso é possível. Então olha só, o tempo de começar, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É um tempo de preparação. É um tempo de começar a soltar as amarras, o ridículo e o medíocre de pensar a vida, e começar com muita dedicação
numa preparação espiritual sólida, regida pela palavra de Deus e por uma vida pulsante de relacionamento fervoroso com Deus todos os dias, para que quando o dilúvio do açoite chegar, você possa escolher sofrer por amor a Jesus e engrossar os lombos debaixo do açoite. E não se preocupe, porque é Deus quem está trazendo esse juízo. Os instrumentos de julgamento e os próprios algozes serão o anticristo e todos aqueles que estão sob a regência do espírito do anticristo nas nações, nos governos, na sociedade. Mas os lombos ainda serão os seus. Mas é Deus quem está trazendo isso para limpar a sua casa, para provar a firmeza da fé do seu povo, para ver de fato e mostrar ao mundo de fato a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa ocasião é chegada, ela começará branda, com perseguições leves, como disse Pedro, com calúnia, com difamação, com mentira, com ser cercido de uma coisa ou de outra. A censura das redes sociais estão chegando para a igreja. Daqui a pouco nós não vamos transmitir mais esse culto, esse sermão. E se tentarmos, as plataformas, sei lá como é que chama isso, os aplicativos, as mídias sociais se derrubarão, você não vai conseguir colocar. E com o tempo alguém te virá prender porque você fez isso. Alguém te virá prender porque você fez isso. Por enquanto é só uma pequena centelha. Imagine um isqueiro que acabou o gás. Imagine um isqueiro que acabou o gás e você está tentando fazer fogo com ele. Por enquanto nós estamos nesse nível. O fogo ardente da provação, por enquanto, é apenas o fogo produzido por um isqueiro que acabou o gás. Mas mesmo esse pequeno fogo, em contato com combustível, isso aqui causa um incêndio sem precedentes. Mas preste atenção nessa minha linguagem figurada e metafórica para analogia. Esse tempo é chegado, o tempo desse juízo. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E é uma pergunta retórica, essa de Pedro. Uma pergunta totalmente retórica, porque a resposta está em toda a palavra de Deus. Qual é o fim daqueles que não temem a Deus? Ora, se Deus não vai poupar o seu povo e vai colocá-los na prensa e na moenda, vai colocar no lagar para serem pisados, para ver que tipo de suco sai dessa uva, se vai produzir um bom vinho ou se não presta para nada. Imagine os ímpios. Mas eu não estou pregando a ímpios, e o pastor Ilmar já falou abundantemente sobre isso no domingo passado. Estou falando com os filhos de Deus. Não pense que há a possibilidade de um filho verdadeiro de Deus se perder, mas você vai começar a ver enxurradas de crentes se desviarem da igreja. Ué, mas a nossa doutrina reformada diz que um salvo não pode se perder. O apóstolo João explica isso. Estava no meio de nós, mas não era um de nós. Não era um de nós. A verdadeira identidade cristã vai ser requerida. E qualquer uma credencial falsa apresentada será denunciada pelo próprio Deus. Não vai colar, não vai passar. Essa é a ocasião, isso está começando. O nosso liturgo, nosso acólito
Jó, ele fez uma leitura interessante aqui nessa manhã, na abertura, e o versículo 20 do Salmo 145, versículo 20: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas os ímpios serão exterminados. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, e se é, versículo 18, com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que o justo é salvo, esse é salvo não é uma dificuldade que eu passo para me salvar, mas lutas e provações, que Pedro chama de fogo ardente, que vem para me provar, que vai mostrar a autenticidade do meu cristianismo, a autenticidade da minha fé. É por isso que esses pecados rotineiros, essas escravidões que nós carregamos, essas besteiras que nós cultivamos, esses desafios que não passam de cosquinha para rir, perto do que será, vão parecer a nós tão ridículos, porque serão demandados de nós sacrifícios bem maiores, o transpor desafios bem maiores e trazidos por Deus para começar a consertar e organizar a sua casa. Aí ele diz: olha, vocês, a salvação de vocês é vivida com dificuldade. É com dificuldade que o justo vive a sua salvação. É com dificuldade. E o pecador, esse não consegue. Qual é o destino eterno desse pecador? Condenação eterna. Condenação eterna. A pergunta de Pedro é retórica, porque a resposta está em toda a Escritura. Para aqueles que são filhos de Deus, vem a misericórdia de Deus e os supre, e o Espírito Santo os enche, e eles são capazes de ir para o fogo, de ir para a arena, de serem torturados, de serem mortos de morte cruel, de serem chantageados, de verem os seus filhos serem trucidados, estripados em sua frente, e não negar a Jesus, porque a graça de Deus, ela é suficiente para nos capacitar, para vivermos capacidades inimagináveis. Essa é a promessa de Deus. Mas entenda, não tem como fazermos isso sorrindo. Será sofrimento. Será sofrimento. As prisões não serão humanas. Não haverá humanidade, já não são, não será humana, não haverá nenhum resquícios de humanidade nas prisões onde esses cristãos desse tempo serão lançados. É a ração do dia para ele ficar vivo, continuando a receber as torturas até que não suporte mais e morra. Não pense que o anticristo vai te colocar num paredão de fuzilamento e vai dizer: negue Jesus ou morra. Eu morro. Vai colocar uma venda nos seus olhos e um soldado bem preparado, um exímio atirador, vai mirar o teu coração quando ele disser disparar, e tuf, e alguém imediatamente chegará com uma pistola e tuf, um tiro de misericórdia na cabeça para que você não sofra na execução. Essa execução será matando um pedaço de nós de cada vez. É isso aqui que nos espera no futuro, na manifestação do anticristo na terra. O que eu lamento? A igreja do nosso país, num tempo de 100 anos para cá, começou a construir um ensinamento baseado numa interpretação errada de que a igreja não passará por esse tempo. Olha, nunca houve na face da terra uma igreja mais fiel
do que a igreja do tempo do cristianismo primitivo. Homens, inclusive os apóstolos, passaram por grande tribulação, por um indivíduo com o espírito do anticristo, que é o prelúdio do que vai acontecer com todos os cristãos em todo o mundo no fim dos tempos. Nero e o seu sucessor foram verdadeiros demônios vestidos de carne, cometendo atrocidade contra cristãos, atrocidades inimagináveis, como um espetáculo horrendo para uma sociedade dominada por esse espírito, zombando, batendo palma e pedindo mais, ninguém se compadecendo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, isso aconteceu com a igreja mais fiel, com a fase de maior fidelidade da igreja na face da terra. Agora nós estamos vendo que uma igreja que não consegue ser fiel a Deus porque tem um celular na mão, com a droga de um celular, o indivíduo não consegue ser fiel a Deus, naquilo que vê, naquilo que lê, naquilo que fala, naquilo que se comunica, num objeto inanimado. Gente sem vergonha de toda a natureza, para lucrar R$100, o cara rouba o próprio irmão, que chamou ele para trabalhar, porque diz, é meu irmão, ele vai ser honesto comigo, e ele chega lá e enfia a faca. Para o ímpio ele cobra o preço honesto, para o crente diz, ele é otário, ele confia em mim, eu vou arrancar dinheiro dele. E às vezes o cara é membro da mesma igreja. Uma igreja sem vergonha, viciada em imoralidade, sensualidade, violência. Uma igreja sem critérios morais de santidade, de decência. Uma igreja viciada em entretenimento que insulta a Deus. Essa igreja não vai passar pela grande tribulação. Ora, faça-me um favor. Essa é que precisa passar mesmo para aprender a ser fiel. Que tolice! Sabe, no começo da minha fé, e era assim também no começo da fé cristã, eu nunca perdi isso de vista. E todos os cristãos que estavam seguindo a Pedro, e o próprio Pedro também não perdeu isso de vista. Os primeiros cristãos convertidos pela pregação de Jesus, os primeiros cristãos convertidos pela pregação dos apóstolos, inclusive de Pedro, eles esperavam esse tempo para amanhã. Eles esperavam esse tempo hoje e esperavam esse tempo para amanhã, o tempo da vinda de Jesus. Daí as preocupações de Pedro, escrevendo há quase 2000 anos atrás, dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo, dizendo, ora, a ocasião de começar o juízo de Deus em sua casa é agora. 2000 anos se passaram, e essa promessa não é mentira. Como eu disse, Deus explicou isso por meio de Pedro, dizendo, eu estou contando todos os que eu quero comigo, estou sendo longano e misericordioso, calma que eu já estou chegando aí. Então, quando eu recebi o Senhor, tinha na igreja que eu me converti, um dos pastores, que as pregações dele, 99% eram sobre a vinda de Jesus, e aquilo me fascinava, e foi um dos primeiros temas que eu fui estudar na Bíblia, um dos primeiros temas, e esse retorno iminente nunca saiu do meu coração até hoje. Mas naquele tempo, num tempo posterior ali, no início da minha fé, no segundo ano da minha fé, terceiro ano da minha fé mais ou menos, deu-se um fenômeno no Brasil chamado locadora de vídeo. O videocassete chegou no Brasil acho que uns 10 ou 15 anos de atraso, e as locadoras também. E depois de muito tempo, das locadoras começaram a aparecer locadoras evangélicas. Lembra disso? Para você locar filmes evangélicos. E em todo o DF tinha apenas 2 locadoras de vídeo evangélico. E praticamente
todo final de semana eu saía do trabalho e colocava lá esses filmes para assistir com a família em casa e alguns irmãos. E o tema principal desses filmes que eu locava era justamente os temas com relação à vinda do Senhor. Naquele tempo eu vi alguns filmes, a trilogia, uma franquia inteira de filmes, com 4 filmes, falando da vinda de Jesus. Foi naquele tempo que, baseado no livro equivocado do Tim LaHaye ou LaHaye, depende de quem sabe inglês ou não sabe, o filme Deixados para Trás, lembra? E eu devo ter assistido naquele período tudo que tinha com contexto apocalíptico, evangélico, da vida do Senhor, tudo. Eu esgotei esses temas, tudo que chegou no Brasil e tinha-se acesso, eu esgotei assistindo aquilo. Assisti todos. Cerca de 35 anos se passaram e hoje eu vejo a indústria cinematográfica secular produzindo filme apocalíptico de uma velocidade tão grande, tantos, que eu nem consigo acompanhar e assistir. Eu nem consigo ver todos. Nem consigo ver todos. Mas enfim, o fato é que esse evento escatológico está próximo. E eu vi aqueles filmes e, baseado nessa crença que foi desenvolvida por teólogos dispensacionalistas no Brasil, eu via o chamado arrebatamento, os crentes aparecendo e tal. Que negócio legal. Mas vocês podem acreditar ou não, com um certo faro, sem conhecimento da palavra de Deus, com um certo faro da verdade para a verdade, eu vi aqueles filmes me colocando e me imaginando no meio daquela perseguição. Não é que eu não tivesse certeza da minha salvação e da minha comunhão com Deus. Eu não tinha muita certeza que o povo vai desaparecer mesmo e o pau vai quebrar no lombo dos ímpios, quando a Bíblia está dizendo que isso vai começar pela casa de Deus. Então eu sempre me vi me imaginando e pensando uma preparação. Pensando uma preparação para viver aquele tempo. Uma preparação, é claro, dentro dos termos humanos, porque a preparação toda já está provida para nós em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós e pela graça de Deus que é superabundante a nós para passarmos por todas as coisas. Mas eu sempre me vi nesse contexto, um contexto onde Deus põe a sua casa em posição de sentido para começar as correções. Talvez porque às vezes na melhor fase irada e violenta de meu pai, ele reunia todos os filhos e batia em todos, quando um só tinha aprontado. Às vezes um corajoso perguntava e dizia: mas por que eu estou apanhando se eu não fiz nada? E ele dizia: é para você não pensar em fazer, ou para não ficar rindo do teu irmão que apanhou, porque eu estou criando filhos unidos. Apronta um, apronta todos. Apanha um, apanha todos. Então olha só, que negócio interessante. Que negócio interessante. Deus vai enfileirar os seus filhos e colocar a sua casa em ordem. E esse tempo é chegado. Não perca tempo com negócio inútil, com coisa que não te faz crescer diante de Deus, se aproximar de Deus e se achegar mais a Deus. Para de picuinha, de besteira, de coisa, de discussões inúteis e procure se unir com a tua família. Procure viver a palavra de Deus dentro da tua casa. Começa a banir toda tranqueira que tira a tua atenção. Congele, exclua, eu sei lá como é que chama, suas redes sociais, se você não consegue utilizar isso para um benefício evangelístico e para crescer por meio do Evangelho, acessando o que está longe por meio dessas redes sociais.
Tire todo o material de entretenimento, para de alimentar os inimigos do Senhor. A Netflix é do Satanás, para de dar dinheiro para aquilo. Para de dar dinheiro para aquilo. Para de patrocinar o mal no mundo. Para de dar audiência para isso. Entre com todo cidadão decente, inclusive ímpios desse país. Vamos falir a Rede Globo por falta de gente sentada no sofá assistindo aquela indústria de Satanás, instrumento do anticristo. Pare de dar ibope para essas coisas. Começa a colocar a tua casa em ordem, para quando o Senhor passar em revista, o açoite ser leve para você. Se é com dificuldade que o justo é salvo, é com dificuldade, é com renúncia. Onde é que está a dificuldade? É que eu tenho que renunciar ao meu coração, os impulsos da minha carne, essa sede desgraçada por descarga permanente de dopamina. E aí não me interessa se para obter essa sensação de prazer permanente eu sou uma pessoa imoral, indecente, sujo, imundo, afrontando a Deus. Para com isso. Para com isso. Seja liberto disso. Renuncie isso. Você vai descobrir que sofrer por amor de Jesus é exultante e te traz alegria, e alegria eterna. Não é uma descarga de dopamina que você tem que renovar a cada 5 minutos. E para quem é viciado em celular e as dopaminas vêm daqui, é a cada 30 segundos. Tem hora que eu perco a paciência e viro as costas e saio de perto. Eu não suporto. Tem hora que eu provoco briga, dizendo: meu sonho é conseguir isso. Está aqui em 3, 4, 5 pessoas, cada um sentado do lado com o celular na mão, e ficar dando risada, e ficar olhando coisa inútil, e ficar hipnotizado, e esquecer da vida que está ao redor, e daqueles que estão perto, querendo um pouco de comunhão, ou precisando um pouco de comunhão. Meu sonho é ficar assim também, que nem vocês. Comece a renunciar tudo aquilo que te separa de Deus. Comece a escolher sofrer por amor de Jesus no seu próprio coração, abrindo mão daquilo que te dá prazer, que afronta a Deus. Comece a fazer isso, porque é assim que um salvo vive, é com dificuldade. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é isso, encomendar a alma? Você já foi lá na cena católica romana de um moribundo respirando com dificuldade, dando os últimos suspiros, e alguém vir fazer um rito chamado extrema-unção? Onde é que o senhor estava, seu padre? Eu fui encomendar a alma do fulano de tal. Será que é disso que nós estamos falando? Que a Bíblia está falando? Em outras palavras, confie a sua vida. Confie a sua vida em tudo que você está fazendo. Olha comigo o versículo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, confie a sua vida ao fiel Criador na prática do bem. Esse encomende a alma, confie a sua vida, a alma que é vida, o seu ser na totalidade, essa é sua existência. A ideia é eu partir para as batalhas como o pequeno Davi, dizendo: vocês podem vir contra mim do jeito que vocês quiserem. O pequeno Davi dizendo: você vem com escudo, com lança, com espada, com habilidade de guerra, um guerreiro gigantesco, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Confie a sua vida ao seu Criador. Confie a sua vida ao seu Criador. Eu confio no Senhor para essa minha luta externa. Eu confio no Senhor para esse levante social contra mim. Eu confio no Senhor para esse levante governamental, nacional e mundial contra a fé cristã. Eu confio no Senhor. Agora, o problema todo não se dá no externo, se eu não vencer o interno. Eu confio no Senhor para vencer as minhas prostituições. Eu confio no Senhor para vencer as minhas lascívias. Eu confio no Senhor para vencer as minhas imoralidades. Eu confio no Senhor para vencer as minhas promiscuidades.
Eu confio no Senhor para vencer todos os meus impulsos pecaminosos de violência, de ira, de desrespeito, de agressão, de gritaria, de cólera. Eu confio no Senhor para vencer isso tudo. Eu confio no Senhor para vencer a minha insensatez, a minha lerdeza, a minha preguiça, a minha procrastinação, o meu não querer ser capaz. Eu confio isso ao Senhor. Isso que o apóstolo Pedro está dizendo, de encomendar a alma ao Criador. Escolher sofrer numa briga terrível no próprio coração para renunciar às vontades, para tomar a cruz, para seguir Jesus, confiando nele. E para todo e qualquer desafio que vier na sua vida, em todo e qualquer contexto de sofrimento. Então, depois desse amplo recapitular, revisar e rememorar coisas que tanto eu como o pastor Igmar já falamos nas nossas exposições, eu fecho esse bloco dizendo: confie no Senhor, renunciando a tudo, sofrendo e praticando o bem. Praticando o bem. Em outras palavras, o praticar o bem aqui é: viva a palavra de Deus nessa sociedade hostil à sua fé. Viva a palavra de Deus. Esse é o praticar o bem. Viva a palavra de Deus. Porque vivendo a palavra de Deus, eu vou ver Deus em primeiro lugar e construir todos os meus relacionamentos a partir dele. Então eu vou viver uma vida para a glória dele, em obediência a ele, submisso a ele, em adoração a ele. E aí eu vou construir os meus relacionamentos sendo um instrumento de bênção de Deus para o meu próximo. Porque isso é fazer o bem. Honrar e glorificar a Deus e abençoar o próximo. Honrar e glorificar a Deus e abençoar o próximo. Isso aqui é viver na prática do bem. Confie a sua vida a Deus e viva assim, renunciando ao seu coração e se portando firme quanto aos desafios externos. É isso que Deus espera, porque quando Ele passar em revista na sua própria casa, Ele vai achar sua casa em ordem, Ele vai ver que os seus filhos estão consolidados, firmados na fé que Ele mesmo deu. E é isso que Ele quer promover numa sociedade hostil à nossa fé. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo revelado, que Ele nos odeie por isso, por ver o Cristo revelado em nós. Uma pessoa um dia me armou um laço terrível e eu caí nesse laço. Posteriormente, eu fui passar limpo esse laço com essa pessoa e disse: por que você fez essa maldade comigo? Por que você procedeu assim? E eu vi das risadas mais satânicas, de canto de boca, mostrando os dentes, com ódio, que eu já vi na vida. Uma expressão muito forte de Satanás dizendo: porque eu não suportava aquela sua postura de bonzinho, do que ama, do que tem paciência, do que compreende. Entende? Eu nunca reivindiquei qualquer um desses títulos. Nunca me pronunciei dizendo que eu suspeito que eu tenha tais coisas. Mas alguém para me fazer o mal me armou uma cilada. E depois, quando eu fui passar limpo, eu disse: porque eu não suportava ver esse seu aspecto. Nunca reivindiquei isso no passado, não reivindico isso agora. E não acho de fato que eu tenha tais qualidades. O que você pode ver eu lutando em direção a elas. Mas foi isso. Vi um sorriso satânico, de canto de boca, mostrando os dentes com ira. Então que o mundo nos odeie por isso. Que o mundo nos odeie por isso. Por ver em nós o Cristo revelado. Por ver em nós a expressão do Filho de Deus nessa terra. Esse é parte do resumo desse trecho todo. Nos próximos sermões nós retomaremos, concluindo então a exortação de Pedro aos presbíteros e aos jovens da igreja, a partir do capítulo 5, versículo 1. Por hora eu quero que você curve a cabeça comigo e ore, pense sobre tudo que você ouviu nesse bloco, sobre o que está por vir e sobre o que Deus está fazendo na vida do seu povo.
Entregue seu coração ao Senhor na totalidade. Peça a bênção dele sobre a sua vida para você conseguir viver isso. Pai bondoso de misericórdia, nós nos colocamos como pecadores diante de Ti. Integrantes da Tua casa, pequenas pedras desse grande edifício que o Senhor constrói em direção à eternidade. Nós somos a Tua casa, Senhor, por misericórdia e graça Tua, por ação do Senhor na cruz e do Teu Espírito em nossos corações. Um tempo terrível se avizinha e se aproxima, Pai, onde nós passaremos por provações como um fogo ardente cotidiano. Que o Senhor ache em nós fidelidade, que o Senhor ache em nós postura, que o Senhor ache em nós obediência, que o Senhor ache em nós santidade. Como o Senhor mesmo na terra disse, porventura achará o Filho do Homem fé quando voltar à terra. Que o Senhor ache essa fé que o Senhor mesmo nos deu em nós, de forma reluzente, ainda que disso demande a nossa própria vida e existência. Sei com a Tua igreja e nos ajude a ser fiéis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus.